Olá, pessoal, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao sexto Fórum Único, este encontro, evento, vamos chamar assim, né, que a gente realiza aqui em Startse, em parceria com a Único, na verdade a Único, né, promove este encontro, esse fórum em parceria com a Startse, desde o ano passado, e hoje chegamos na sexta edição. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Felipe Leal, sou sócio da Startse e vou estar aqui mediando as conversas e, enfim, toda a nossa dinâmica de hoje, que eu vou explicar muito rapidamente como é que vai se dar e já vou dar o pontapé inicial aqui com os nossos convidados. Bom, a gente vai ter hoje o tema, né, do sexto Fórum Único, é o futuro das transações. Então, a gente vai explorar bastante esse tema e, com certeza, a gente vai trazer dois convidados aqui muito especiais que vão trazer visões, tanto de um ponto de vista um pouco mais Brasil, quanto um ponto de vista também, uma perspectiva mais global em relação a esse tema. Já já eu falo dos nossos convidados. Só para vocês entenderem como é que a dinâmica vai se dar, a gente vai fazer essa pequena abertura aqui muito rápida. Eu já vou convidar o Igor para dar um recado aqui pela Único, e depois cada um dos nossos convidados vão fazer um talk de 25 minutos. Então, bem objetivo, profundo, mas objetivo, e depois a gente abre para perguntas, um Q&A com os dois ao mesmo tempo. Então, cada um faz o seu talk, e no final a gente tem um momento onde todos podem mandar suas perguntas para os nossos convidados, que são a Elaine Shimoda, Head de Pagamentos do PicPay, e o Diego Garcia Fernandes, que é Head de Business Development do Alibaba Ant Group. Então, vai falar com a gente, não direto da China, mas direto da Suíça, onde ele está nesse momento. Então, esses são os nossos convidados, vocês vão ver as vinhetas depois apresentando cada um deles. Pessoal, importante, recado importante aqui antes da gente começar. O talk do Diego, ele é espanhol, mas ele vai fazer o talk em inglês. Então, se você quiser acompanhar o talk dele, a fala dele em inglês, não precisa fazer nada, segue o jogo como está aqui, normal, não precisa apertar em nenhum botão. Se você quiser ouvir o talk do Diego, que será em inglês, traduzido para o português, aqui embaixo, na barra do Zoom, tem um botão que é interpretação, interpretation, depende do idioma que você baixou o Zoom. Se você clicando ali, você seleciona o canal português, você vai ouvir o talk do Diego na tradução maravilhosa dos nossos intérpretes aqui, hoje o Alisson e a Paula, que estão conosco para fazer essa tradução simultânea do talk do Diego, que será em inglês. Então, depois eu reforço esse recado para todos vocês. Então é isso, pessoal. De novo, muito bem-vindo, muito bom dia para todos, que sejam todos bem-vindos e que seja um ótimo encontro para todos. E eu vou convidar aqui para fazer uma palavra aqui, uma mensagem inicial por parte da Único, o Igor. Então, Igor, tudo bem? Bom dia para você. Igor tá na área? Tô vendo o nome dele aqui. Léo, tudo bem? Fala, Igor. Tudo bem. É que eu acho que, como o pessoal está administrando aqui, eu não estava conseguindo liberar minha câmera e meu microfone. Eu falei, bom, será que libera automático? Enfim, aí eu vi que não, que libera, mas eu tenho que liberar também. Obrigado, Léo. Obrigado pela introdução aí. Desculpa o tropecinho aqui na hora de liberar o áudio. Pessoal, bom dia. Obrigado a presença de todos. Acho que como o Léo já falou, a gente está aqui hoje para falar do futuro das transações. Eu acho que cada vez mais a biometria, né, ou formas de facilitar a nossa vida estão mais presentes no dia a dia, né? O mercado vem evoluindo fortemente, a gente viu aí a onda do Pix, né? E o Pix veio para ficar, e uma série de outras evoluções que vão acontecer no mercado, e essas evoluções trazem também necessidades, né? E a gente sabe que uma delas é como é que a gente pode fazer essas transações de forma segura, né? Mantendo a simplicidade, e o que a gente fala aqui na Único, a gente brinca da onipresença, né? A gente tem aqui aquela famosa história da calça sem bolso, né? E até numa conversa aqui, um dia desses, uma das nossas diretoras, poxa, Igor, quando é que eu vou poder ir para o carnaval? Bom, essa é a primeira pergunta difícil, né? A gente está na semana pré-carnaval e provavelmente não vai ter muito das festas de carnaval, mas ela virou e perguntou, quando é que a gente vai poder ir para o carnaval? Para cerveja com a face, né? Enfim. E aí a gente até brincou, olha,
eu acho que está muito perto, né? Depende também de todo o ecossistema, mas esse dia eu acho que está chegando, né? Da gente não precisar mais ter nem um plástico de cartão, ou de repente nem mesmo um celular, e poder usar a face para garantir que somos nós mesmo autenticando aquela transação, né? Então, acho que, falando um pouquinho aqui, a biometria ela está ligada muito aos processos que a gente chama aqui de score, de autenticação, estou muito ligada a risco, mas ela também abraça aí vários outros possibilidades, né? E a gente chama, uma delas seria o do token biométrico, que a gente faz referência aqui, que seria essas validações transacionais que vão estar cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Agora, mais do que eu contando, acho que a gente trouxe aí duas pessoas aí com muito conhecimento hoje que vão compartilhar experiências, acho que visões. Então, super bem-vindo. Elaine, obrigado por estar aqui com a gente. E o Diego também. Tá? Vou passar a palavra aí de volta para você, Léo, para a gente seguir com o evento. Muito obrigado, viu, pessoal? Bom dia, que aproveitem o evento aqui, possam trazer dúvidas, né, trazer sugestões, enfim, para os convidados, enfim, para a gente aqui, para a gente poder estar também evoluindo o evento e também hoje compartilhando as experiências de duas feras aí do mercado. Obrigado, Léo. Obrigado a você, Igor. É isso aí. Pessoal, dois recados aqui que são importantes também. O primeiro é que esse evento ele vai ser gravado, né? Já está sendo gravado, na parte dos talks. Depois, quando a gente abrir para Q&A, a gente para a gravação, tá? Para deixar todo mundo um pouco, talvez mais à vontade, vamos dizer assim. Se quiser fazer uma pergunta, enfim, até para os painelistas também, os nossos speakers, compartilharem, enfim, as informações que entenderem relevantes, a gente para a gravação na hora do Q&A. Então, resgatando. São dois talks de 20 e poucos minutos, 25 minutos, e depois a gente faz o Q&A com todos. E para vocês mandarem as perguntas, tem um ícone aqui também na barra do Zoom, que é o Q&A. Tá? Não, o chat não estará ativo, mas o Q&A vocês podem mandar as perguntas por ali, que a gente vai selecionando para o momento de perguntas e respostas com os nossos dois convidados. Então, vamos lá. Para não alongar mais, eu queria convidar aqui a nossa primeira convidada, que é a Elaine, mas vamos rodar a vinheta, então eu já dou as boas-vindas para ela. Muito amigos do PicPay. Elaine, em nome da Único e da Startse aqui, eu te dou as boas-vindas e a partir de agora tá contigo. Não sei se eu estou te vendo ainda, deixa eu ver onde que está a Elaine. Agora Oi, eu vejo, Leal. muito bom. Muito bom dia, Elaine. Bem-vinda de novo. E a turma está contigo aqui agora. Bom dia, Leal. Bom dia, Igor. Diego, é uma honra estar aqui com vocês falando do futuro das transações. Obrigada pela apresentação e, obviamente, pelo convite. Deixa eu só garantir aqui, será que a gente vai conseguir mostrar uma apresentação? Só uma perguntinha técnica aqui, não sei se Merlin hoje conseguem, mas pode, queria... Conseguimos? Pode colocar que vai... Um segundo. Eu acho que eu não estou conseguindo, não sei se... Posso mandar para vocês e a gente tenta projetar por aí? Pode ser, pode mandar Só um para mim segundo. aqui. Qualquer coisa a gente, nos bastidores aqui, a gente vai dando jeito e eu te aviso daí. Eu acho que a nossa equipe aqui do PicPay já mandou para vocês, mas já volto daqui a um minutinho, então, enquanto a gente está tentando colocar esse material no ar. Acho que é muito bacana, né? Igor começou falando um pouco do futuro das transações e vou começar falando um pouco para vocês de PicPay,
que é a minha casa atual. Acho que é uma honra, primeiro, fazer parte desse mundo de pagamentos. E a gente está, né, nessa revolução, a gente brinca muito, que acho que a gente está nesse momento vivendo a revolução da internet ali, que a gente viu alguns anos atrás, mas no mercado de pagamentos. Que delícia ser parte dessa ebulição do mercado, com tanta coisa acontecendo e muita inovação por vir. Falar um pouquinho para vocês, então, especificamente de PicPay, e aqui acho que bem interessante, né? O PicPay, acho que vocês conhecem, é o maior app de pagamentos do país, e é muito interessante notar que o PicPay, na verdade, ele foi criado em 2012, não sei se todos vocês sabem, né? Em Vitória, por 3 empreendedores que tinham, sim, esse objetivo de tornar, então, a vida das pessoas muito mais fácil. Como a gente pode se relacionar melhor com o dinheiro de uma forma fácil, prática. E é interessante, né? Porque agora, literalmente, uma década depois, a gente tem o WeChat, tem tanta coisa acontecendo, mas é interessante ver que o PicPay, inclusive, foi criado antes do próprio WeChat, uma coisa que nos deixa bem orgulhosos aqui e, obviamente, toda a nossa origem e história aqui desde Vitória. Sempre a gente teve aqui na nossa essência a tecnologia como a nossa grande missão, então, e usando a tecnologia, né, acho que o que o PicPay começou a fazer foi conectar pessoas. Como que a gente vai começar a permitir que as pessoas, então, sem usar o dinheiro, consigam transferir dinheiro? O famoso peer-to-peer ou P2P aqui para os mais íntimos. Aqui foi onde começou o nosso negócio. E falando muito em inovação em pagamentos, que é uma paixão pessoal, o PicPay também foi pioneiro no pagamento por QR Code, né? Acho que aqui, muito antes da gente passar por uma pandemia, ter QR Code em restaurantes, pagamento por QR Code foi uma inovação trazida aqui no Brasil pelo PicPay, e aqui tinha muito da inovação, muito da praticidade, em uma experiência única, completamente móvel. Espero que vocês estejam vendo aqui a nossa campanha com a Isa, né, do Descomplique, uso o celular, e é muito disso que a gente acredita desde a nossa fundação. Obviamente, Elaine, hoje... Oi, diga. Deixa eu te interromper, porque a gente não está com a apresentação ainda, Não tem problema. Veja se você não apareceu o botãozinho de compartilhar. Apareceu o botão, mas eu não estou conseguindo projetar, mas não tem problema, Léo, eu já estou falando o material, depois a gente compartilha o material, não se preocupem. E aí, só para fechar um pouco essa apresentação de PicPay, né? O que a gente tem hoje como objetivo aqui no PicPay? A gente quer ser o melhor lugar para pagar todos e todos. Então, ter uma experiência inteligente, conectada, muito simples e ajudar o dia a dia aqui dos nossos usuários, é o que de fato a gente acredita. Então, só para contar um pouquinho para vocês, né, dessa empresa de tecnologia capixaba que surgiu ali. Obviamente, a gente teve um crescimento gigante nos últimos anos, a gente teve um investimento do grupo do JF, que é um dos maiores conglomerados brasileiros, em 2015, e aqui eu acho que a gente tem crescido exponencialmente, né? Então, quando vocês me falam o futuro das transações, a gente cada vez mais tem falado em milhões e cada vez mais em bilhões de transações aqui no nosso ecossistema. Então, só para contar um pouquinho para vocês de PicPay. Hoje, a gente tem 60 milhões de usuários que utilizam diversos serviços do nosso aplicativo. Então, a gente tem uma carteira digital com rendimento CDI, a gente tem um marketplace financeiro, e aqui destaco, né? A gente tem produtos de empréstimo, cartão de débito e crédito, então tem um pouco também dessa história de futuro de transação, e já volto nesse ponto de cartões também como um meio de pagamento bem importante. A gente tem a nossa PicPay Store, então é uma nossa loja de produtos dentro do próprio app que você consegue ali navegando comprar um eletroeletrônico, um serviço e várias outras coisas. E a gente também tem o nosso social, né, que é a nossa rede de comunicação dentro do app do PicPay, facilitando o envio de comprovante, uma venda de um produto. Então, a gente tem um feed, um chat que permite que milhões de transações sejam realizadas todos os dias. Uma coisa importante, né, e trazendo aqui um pouco os negócios do PicPay, certamente, né, eu acho que aqui é uma coisa que as bandeiras têm falado muito, né, a gente tem o nosso meio tradicional de pagamento, e no Brasil ainda dinheiro é muito representativo e expressivo. Existem meios mais tradicionais, olha, que quem diria, né, alguns anos depois, falar que cartão é o meio tradicional de pagamento, mas sim, né, tem o cartão presente, que a gente está acostumado, chip and PIN aqui no mercado brasileiro bem disseminado, e nesses últimos anos a gente falou muito na pandemia da compra por aproximação, com todos os desafios que isso acontece. Mas nesses últimos 2 anos também, o que a gente viu muito foi o crescimento das transações não presentes, né? O que a gente chama do mundo online. Então, não só por meio de fomento de aplicativos, compra QR Code e outras coisas nesse sentido,
mas também pelo crescimento natural do e-commerce, que foi uma necessidade aqui durante a pandemia, né? E nesse boom de pandemia, a gente também passou pela criação do Pix, que não só ajudou a trazer, né, mais transações para o mundo digital, mas também tem fomentado o mundo QR Code, que lembrem-se, né? A gente falou muito da gente ser inovador na criação do QR Code. Poxa, durante a criação do Pix, teve essa disseminação do uso de QR Code, junto com o momento de pandemia que a gente viveu, todo mundo no Brasil já usando o BR Code, e ajudando aqui os nossos usuários a entenderem que hoje é possível fazer compras com QR Code, né? Com dinheiro na carteira, eventualmente de outras formas, e até fomentando aqui empréstimo e cheque especial, que é uma coisa bem importante para o brasileiro. Então, obviamente aqui, né, o PicPay tem crescido em todos os negócios de forma muito exponencial e falei bastante aqui de store, social, então a gente tem crescido na nossa essência ali no pagamento entre pessoas, na história de pagamento de contas, no uso de QR Code e nesses outros negócios que eu comentei com vocês, na store e em social. Uma coisa que é muito interessante quando a gente pensa em store, né, no mundo digital, em compras online, é que todo mundo quer que pagamento seja transparente, né? Que ninguém perceba aquela transação de pagamento. Então, aqui é um bom desafio para a gente continuar, obviamente, aprimorando as soluções de pagamento e fazendo com que o cliente gaste cada vez mais tempo na escolha do produto, na avaliação de ofertas concorrentes, mas que o pagamento, né? Isso muito disseminado por grandes players mundiais, seja em um clique, seja muito rápido e praticamente transparente para o usuário. Então, só para contar um pouquinho dos números do PicPay aqui para vocês, né? Em 2020, no meio da pandemia, a gente já tinha quase 40 milhões de usuários, que já era um crescimento de, né, mais de 230% em relação ao ano anterior. E no terceiro trimestre do ano passado, a gente chegou nos 60 milhões que eu comentei com vocês. Então, a gente tem crescido aqui a nossa base de usuários de uma forma recorrente e, obviamente, com isso, né, o valor transacionado, o famoso TPV, continua crescendo aqui em uma ordem gigante, então proporcional a essa quantidade de usuários. A gente não detalha muito valores financeiros, valor por transação, mas sim, a gente também sabe que, né, a gente tem visto aqui dentro de casa, no nosso aplicativo, o Pix sendo um grande catalisador desse aumento da quantidade de usuários e o aumento das transações digitais. A gente tem uma brincadeira aqui no PicPay, né? E a gente não só abraçou o PicPay, mas a gente costuma dizer que o PicPay, na verdade, se antecipou ao Pix, porque desde a criação do PicPay, a transferência entre usuários do PicPay sempre foi muito rápida, muito prática e instantânea, né? Então, eu acho que o Pix permitiu que a gente diz que a gente já tinha o Pix antes mesmo do lançamento do Pix dentro do PicPay, obviamente. Com certeza, isso fez com que a gente abraçasse o Pix desde o lançamento. E acho que a grande possibilidade de integrar, né, essa experiência que a gente tinha dentro do PicPay para outros participantes do mercado tem sido um grande diferencial. Então, né, isso fortalece os atributos do nosso app de pagamentos e, obviamente, tem contribuído muito para o crescimento do Pix aqui dentro de casa. É muito interessante ver que a gente tem visto que os usuários de Pix no PicPay costumam ser mais heavy users, então 60% dos usuários que têm feito o recebido via Pix têm feito de uma forma recorrente nos últimos 30 dias, e esse tipo de pagamento também tem gerado muito engajamento entre os usuários, né? Eu acho que as pessoas que trazem dinheiro aqui para o PicPay por Pix acabam gastando 2 vezes mais, realizando 2,3 vezes mais transações do que outros usuários. Então, para contar para vocês um pouco de, né, esses anos de mudança aqui, de digitalização, acho que tem fomentado o nosso negócio, o uso de auxílio emergencial em apps de pagamento como o nosso, o crescimento do Pix, eu acho que tem sido uma tempestade perfeita aqui para a gente continuar crescendo. E estou falando, mas Leal, se tiver alguma pergunta, fica à vontade, eu sei que a gente já vai para o Q&A, né? O Igor começou... Pode falar? Pode seguir que a gente vai fazer o Q&A depois do Diego, todo mundo junto. Tá bom, tá bom. Igor falou de biometria, né? E a gente está falando aqui, obviamente, num evento de tecnologia está avançando, a gente cada vez mais tem biometria como uma ferramenta para ser utilizada, para trazer mais segurança, mais confiabilidade, principalmente para o mundo digital, né? De novo, eu acho que o mundo cartão presente, o mundo físico conseguiu
no chip and PIN resolver um grande problema de fraude. Tem os desafios do NFC aqui no Brasil, porque fraudador brasileiro é muito criativo, né, gente? Mas eu acho que quando a gente começa a falar principalmente dessas soluções adicionais, a gente começa a falar principalmente em cartão não presente, transações digitais. O que a gente tem visto aqui no mercado, e aí estou falando mais de mercado brasileiro, tanto fintechs quanto grandes bancos, todo mundo tem usado solução de biometria facial. Eu acho que ele traz uma segurança, uma robustez e uma confiança maior para o processo aqui, né, para o dia a dia do nosso negócio. É bem interessante ver que a tecnologia, e a gente está falando não só de Pix, Open Banking e várias outras coisas que estão aqui no pipeline regulatório, tem facilitado a criação de contas digitais. Então, se antigamente, né, apenas fintechs e desafiantes falavam de Cristo, a conta aqui, alguns cliques com documentos, e os bancos tradicionais ainda tinham a história de venha numa agência bancária, isso já não é mais verdade. Agora, em fevereiro de 22, eu acho que tanto bancos tradicionais quanto fintechs têm fomentado esse cadastro digital aqui. De novo, né? Acho que necessidades que vieram junto com a pandemia e praticidades que vieram nesse meio do caminho. E espero que com o Open Banking a gente ainda melhore ainda mais, né? O encaminhamento de proposta de crédito e outras soluções nesse sentido. Então, com essa digitalização, né, do cadastramento de novos clientes, e principalmente com o usuário brasileiro cada vez mais acostumado a ter vários apps no seu dia a dia em termos de relacionamento, né, investimento num app, conta em um banco tradicional, algumas fintechs na celular, o uso de biometria facial tem se disseminado muito. É interessante ver, né, e de novo, alguns players, eles tornam obrigatório o uso de biometria já no acesso ao app, então você não consegue navegar pelo app sem passar por todo um processo de validação e cadastramento, criação de conta. Tem outros apps que preferem usar também validação transacional ou mais validação transacional até do que no onboarding, que a gente chama, né, no cadastro. E aqui, para mim, eu não sou uma especialista em prevenção à fraude, eu sou uma especialista em pagamentos, né? Mas eu vejo que cada instituição usa uma estratégia que otimiza o seu negócio, né? Então, como que eu pego essa ferramenta que está disponível e agrega valor e uso de uma forma estratégica? Eu quero usar no onboarding de clientes, eu quero usar na validação transacional e, obviamente, né, nesse momento em que o mercado de tecnologia torna cada vez mais simples as autenticações, né, por impressão digital, por biometria facial e coisas nessa linha. Então, se alguns anos atrás a gente achava que o uso do dedo era uma coisa inovadora, hoje em dia, obviamente, o uso da face está cada vez mais simples. Eu, como usuária, tenho usado bastante. Então, no PicPay, né, a gente tem crescido muito nos últimos anos, a gente sim utiliza a biometria facial porque nos ajuda a ter mais agilidade e segurança, principalmente no onboarding de novos usuários. Aqui é onde a gente tem usado, mas de novo, eu acho que é muito da estratégia dos executivos de prevenção à fraude, em como eles otimizam e, obviamente, né, como a gente tenta reduzir e com o olhar de negócio a fricção que a gente traz para o nosso cliente. Falei bastante de mundo físico e, de novo, no mundo digital, a gente tem esse desafio, né, de quais são as soluções que combinadas equivalem ao famoso chip and PIN do cartão presente e obviamente, o avanço da tecnologia tem nos ajudado muito. Então, token biométrico é com certeza uma das soluções que tem sido cada vez mais usadas e disseminadas. E, gente, eu, enquanto usuária, estou apaixonado por isso. Isso, com certeza, eu posso dizer para vocês que, né, é uma delícia ser autenticada mesmo no escuro, em momentos, acho que só tem, né, a gente tem algumas brincadeiras ainda, a gente não tem o token biométrico que reconhece a gente por trás da máscara, né, brincadeira à parte aqui para o pessoal, mas assim, tirando esse momento pandemia em que a gente tem o desafio da máscara, com certeza no futuro vai ficar muito mais simples e eu acho que não custa nada também ali tirar a máscara rapidamente nas autenticações. Olhando para o nosso app, né, e pensando muito em PicPay, o que a gente está oferecendo, o que a gente está pensando? Eu acho que a gente o tempo todo está ali tentando aprimorar a nossa experiência, né? Como que os nossos usuários vão aprimorar a experiência deles no dia a dia, como que eles vão ter uma vida cada vez mais simples e, obviamente, usando tecnologia, usando segurança. Tecnologia, como eu comentei para vocês, está na nossa essência. Acho que a gente sempre busca simplificar, tornar o app cada vez mais seguro, confiável, e a gente está o tempo todo ávido por novas ferramentas que facilitem os nossos usuários a terem essa melhor relação, né, com o nosso app, com o dinheiro deles. E, de novo, né, acho que aqui
a gente, voltando ao porquê da nossa criação, né, da substituição de dinheiro por uma experiência digital que, obviamente, seja tão transparente, tão prática para o usuário e cada vez mais, né, o descomplique aqui do nosso dia a dia. Eu acho que a nossa obsessão aqui, obviamente, é que a gente permita aos nossos usuários terem uma experiência muito positiva e cada vez, obviamente, se apaixone muito mais pelo PicPay. É o nosso famoso desacostuma ali, espero que vocês conheçam toda a campanha da Isa, né? Basta celular, não precisa ter dinheiro em conta. Então, como a gente consegue trazer, obviamente, isso para o dia a dia e, com certeza, que juntando com o ponto do Igor, a biometria tem ajudado muito o PicPay a melhorar essa experiência no nosso app. Então, era um pouco disso que eu ia comentar com vocês. Maravilha. Muito bom, Elaine. Deixa eu fazer aqui, o pessoal, se vocês tiverem perguntas para a Elaine aqui, por favor, vão mandando pelo Q&A, pelo botão aqui da barra do Q&A, e a gente vai ter um momento da Elaine junto com o Diego, que vem logo na sequência, para a gente debater aí as perguntas de vocês juntos, ok? Então, Elaine, peço para você aguardar uns minutinhos aqui e a gente volta já já. E eu vou dar boas-vindas ao nosso próximo convidado. Já estou vendo ele aqui. Então, vou pedir para o pessoal da produção aqui colocar a vinheta do Diego na tela e aí a gente começa o bate-papo com ele. Good morning, Leal. Thank you so much for... Bom dia, Leal. Muito obrigado por me receberem. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Só um segundinho, a gente vai colocar o seu cartão na tela e aí a gente pode começar. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Vou pedir para o pessoal botar aqui a vinheta do Diego. Ok, só um recado rápido aqui para todos. Se quiserem acompanhar a fala do Diego em inglês, não precisa fazer nada, só seguir do jeito que está agora. Se você quer ouvir em português, acessa aqui na barra do Zoom o botão interpretação e seleciona o canal português. Aí você vai ouvir a fala do Diego em português aqui com os nossos tradutores e intérpretes, ok? So, Diego, welcome. Thanks for joining us. Bem-vindo, Diego. Muito obrigado por estar conosco. E agora é o seu momento, então, para conversarmos sobre o futuro das transações. Muito obrigado. Não, eu que agradeço por me receberem aqui. É um prazer. Vocês estão vendo minha tela? Sim, mas não está no modo apresentação ainda. Perfeito. E agora? Perfeito agora, então. Excelente. Pessoal, muito obrigado, então, por me receberem. Bom dia a todos. É um prazer poder falar com vocês hoje sobre o futuro das transações e eu vou cobrir um pouco de uma introdução inicial, vou apresentar um pouco sobre o Grupo Alibaba, antes de apresentar o Ant Group, que talvez seja mais relevante ao assunto de hoje, e eu vou cobrir um pouco sobre moedas digitais de bancos centrais, que é uma tendência muito importante, uma tendência significativa para o futuro das transações, e depois haverá uma sessão de perguntas e respostas. Muito bem, então, só para eu me apresentar rapidamente, eu sou o Diego, eu venho da Espanha e liderando o Seller Ecosystem, né, na Ant Financial. Estou com o Alibaba já há 5 anos, e antes disso fiz o MBA na China, e comecei minha carreira na Procter & Gamble, no mercado do Ocidente Europeu, e sou advogado de formação, que não ajudou tanto assim na minha carreira até agora, mas é só uma coisa engraçada a meu respeito. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Alibaba. Então, o Alibaba começou como um diretório B2B de e-commerce, né, e expandiu para
áreas de e-commerce, importação, exportação, B2C e B2B2C em diferentes áreas, obviamente. Depois ramificou para entretenimento com o Youku, que é semelhante ao YouTube, a tecnologia de mapas, entrega de alimentos, mas a camada mais importante para fazer com que tudo isso funcione é a camada de pagamentos. Então, pagamentos é a camada, a infraestrutura fundamental de alicerce do Alibaba, porque 20 anos atrás, quando o Alibaba começou a trabalhar com e-commerce, havia um grande problema de confiança no mercado. Os vendedores não acreditavam que o comprador ia pagar e o comprador não acreditava que talvez o produto ia ser entregue ou que seria fake, quebrado. O Alipay, então, começou com uma conta escrow, né, um sistema de pagamentos para reter o fundo do comprador e só liberar para o vendedor quando o produto tivesse sido entregue. Enviado. Então, eu vou compartilhar com você o que o Alipay se tornou hoje, obviamente, mas essa é meio que a origem e tudo se encaixa dentro do ecossistema do Alibaba. É lógico, o sign-out com a parte logística, capacidade de computação na nuvem, muito importante, fundamental para o sucesso do Alibaba na China, mas também para o e-commerce no país como um todo, mas não é realmente o assunto de hoje. Obviamente, então, desde 2020, temos visto um dos maiores desafios que passamos na nossa geração. E a economia chinesa foi a primeira a se recuperar dos impactos da Covid. E, então, estudar a China pode nos trazer alguns insights interessantíssimos sobre o que pode se esperar do resto do mundo para os próximos anos. A economia chinesa é uma economia que não consome muito comparado a outros mercados, ou não consome tanto. As pessoas na China economizam muito, né? Poupam. A maioria da sua renda é poupada. O oposto de outras economias, onde as pessoas têm cartão de crédito, pagam em prestações, etc., né? Então, o consumo, o mercado de consumo é 5,7 trilhões, que para a economia chinesa, no total, não é nem 15 trilhões o PIB, né? É um consumo baixo, e consumo é uma das áreas que o governo chinês vai ter que alavancar, vai ter que dar uma força para manter o crescimento. Todos temos ciência de que a economia chinesa está desacelerando, então pagamentos de consumo serão fundamentais para estarem já nativos, né, embrenhados nos serviços que disponibilizamos. O Alibaba tem $1 trilhão de GMV, que é um sexto, na verdade, do mercado total de consumo, né? A digitalização é o resultado, né, da Covid, da Covid, e vamos ver um grande impacto da forma que vivemos, trabalhamos, aprendemos, que conduzimos negócios, mas também da forma que executamos pagamentos, e vamos ver daqui a pouquinho na apresentação de hoje. Então, para o Alibaba, acho que a meta deles é atender 2 bilhões de consumidores, criar 100 milhões de postos de trabalho e ter 10 milhões de pequenas e médias empresas com lucrando, né? 2 bilhões, então você vê, não é o suficiente atender toda a população chinesa. A empresa precisa atender consumidores no estrangeiro. E é difícil em termos de pagamentos, né? Porque pagamentos entre fronteiras e jurisdições, entre países, são muito mais complexos do que pagamentos domésticos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Outra tendência que vemos é um grande movimento para o mobile, né? Então, dos 1 bilhão de usuários que tem no ecossistema do Alibaba, nós somamos 120 milhões com a Covid-19. Então, chegando a 874 milhões usuários mobile, ou seja, o projeto, o design das plataformas, a experiência do usuário é primeiro mobile, é mobile first. A interface de desktop está se tornando obsoleta rapidamente e vai quer dizer, vai estar à frente do design e investimentos e a questão de regulatória a essa experiência mobile, né?
Eu não vou entrar nos detalhes de como isso varia por categoria, por indústria, porque o nosso tempo aqui é bem curto, a gente pode falar sobre isso na parte de perguntas e respostas. Eu vou focar no grupo Ant Group, e na transição que viu desde o seu início. Como mencionei, o Alipay começou como uma conta de escrow, né, para ajudar os compradores e vendedores a confiarem uns nos outros, né? Uma conta de caução, né? O Taobao é um B2C, um marketplace B2C, que trouxe o Alipay como a forma de fazer a cobrança de pagamentos. Então, foi só em 2009 que tivemos o primeiro aplicativo do Alipay que o consumidor poderia usar, e ali, na superfície do aplicativo, é onde muita coisa foi adicionada para se tornar um super app, como ele é hoje, né? Em cima dele. Primeiro foi empréstimos sem garantia. Então, empréstimos comerciais que poderiam ser aplicados utilizando inteligência artificial. Então, vou compartilhar um pouquinho mais sobre isso depois. Em 2010 também, lançamos débito direto, ligando a sua carteira, a sua conta, para o pagamento de pagamentos mensais, como conta de celular, conta de eletricidade. Foi só em 2011 quando os pagamentos com QR Code começaram, e um pouco semelhante, então, ao uso de QR Code em outros países também. Em 2013, o Alipay lançou o Weibao, que se tornou o maior fundo de dinheiro para o mercado. É uma forma democrática de financiamento, talvez semelhante ao Brasil em certas circunstâncias. A China não oferecia opções de investimento de alta qualidade, então serviços de investimento para os pequenos, né? Então, esse era o acesso com um clique. Os usuários poderiam, então, ter até, eu me lembro, 7% de retorno garantidos, renda fixa por ano. Um ano depois, houve o Huabei, que é a parte financeira para consumidores, créditos ao consumidor pré-aprovados para consumidor final. 2015, Gemma Credit, que é um sistema de pontuação de crédito, né? Credit Score, foi revolucionária porque permitiu ao score de riscos, esse fator de qualquer consumidor, incluindo muitos pontos de dados do que qualquer outro banco de dados antes permitia. Saber se o consumidor pagava a conta de eletricidade correta, certinho, conta de telefone, se ele cancela o Uber o tempo todo, ele chama e cancela. Então, em 2017, o pagamento facial, né, como inovação biométrica, foi lançada, então, basicamente substituindo senhas e impressão digital com o reconhecimento facial. Em 2018, começamos a trabalhar muito com pagamentos entre fronteiras, entre países. Esse é um pouco disso. No momento, temos 900 milhões de usuários ativos na China com Alipay. Se não me engano, globalmente já temos 1,3 bilhão, incluindo os usuários que estão fora da China, o que é muito legal. Analisando agora o mercado de serviços financeiros da China, o Alipay cobre e lidera basicamente todos os serviços que são necessários para a maioria dos clientes e empresas, funcionando como um portal de finanças digitais. Isso inclui, por exemplo, a parte de investimentos, empréstimos, seguros e também de classificação de crédito. Daqueles 900 milhões, 740 milhões estão usando esses serviços financeiros e mais ou menos 30 milhões de empresas também se cadastraram para isso. Também é interessante ver a penetração e o cross-selling que acontecem cada vez mais. Em 2018, 7 a cada 10 usuários usavam pelo menos 3 desses 5 serviços da tela, que são de pagamento, investimento e etc. Ou seja, conseguimos ir de 7 a 10 para 8 a 10 em 2019 e de 3 para 4 em 5 dessas categorias. São as que usam as 5 categorias. Ou seja, a Alipay realmente virou uma plataforma prioritária para as finanças digitais. Isso é muito importante, porque sem cross-selling,
Só tendo usuários usando a gente pelos pagamentos, a gente gasta muito tempo. E muitas vezes, esse usuário abre o aplicativo só 1, 2 vezes por dia. Para abrir 7, 8 vezes por dia, o cross-selling tem que rolar. E claro, essa inovação também foi levada para outras áreas, inclusive offline. Por exemplo, isso pode ser atrelado às máquinas de venda de pequenos itens. Aqui é possível usar o reconhecimento facial na biometria para fazer o reconhecimento dessas pessoas e fazer o credenciamento ou a autenticação do Alipay. Isso também possibilita que o dono da máquina entenda em tempo real o que está sendo vendido e quais SKUs e produtos são mais importantes. Não vai precisar ter uma pessoa também que vai lá buscar as moedinhas na máquina, etc, etc. Esses são todos casos de uso interessantes. O que também é interessante é que a gente não parou nas fronteiras da China. A gente olhou esses pagamentos que vão além das fronteiras, entre diferentes países. E a gente lançou 10 carteiras digitais diferentes em diferentes mercados. O objetivo é realmente entrar aqui nessa área. A gente quer que os consumidores da Alipay possam ir para a Coreia. A gente tem a CN Merchant, tem a PalPay, que é um parceiro da Coreia, e a gente quer que eles façam o pagamento usando o mesmo QR Code, para que esse vendedor não precise ter 7 QR Codes diferentes para 7 wallets diferentes, 7 carteiras diferentes. A gente quer que isso aconteça de uma forma imperceptível, já levando em consideração pagamento, já levando em consideração moeda, transações entre diferentes moedas e etc. Interessante, né? Isso é uma coisa que está acontecendo já há algum tempo e a gente construiu toda a capacidade para conseguir oferecer isso. Eu não vou entrar em mais detalhes de estudos de casos específicos, porque a gente pode deixar esses exemplos para a parte de perguntas, se vocês tiverem interesse. Vamos falar então sobre as moedas digitais de bancos centrais, que chamaram muita atenção de todo mundo nos últimos meses. A China é considerada uma das maiores pioneiras da área de moedas de bancos centrais. Nós vimos uma apresentação da pessoa que lidera o Banco Central da China no dia 14 de fevereiro. Essa pessoa estava falando justamente desse assunto. Inclusive, eu peço desculpas pelos slides tão feios, viu? Eu literalmente copiei e colei esses slides porque foi uma apresentação muito recente, foi há pouquíssimos dias. Já peço desculpas pela falta de design. Mas, basicamente, nessa apresentação, eles falaram sobre os objetivos do Yuan Digital. Os 3 grandes pilares desse projeto são melhorar a eficiência do sistema de pagamentos do Banco Central, e a gente já vai ver o que isso significa. Ter um backup para outros sistemas de pagamento, caso eles deem errado, e a gente vai ver o que isso significa também, e também melhorar a inclusão financeira. Mais uma vez, a gente vai compreender o que isso significa. Como vocês sabem, o Yuan digital, ou e-Yuan, é a versão digital do Yuan, que é a moeda da China. Basicamente, no momento agora, eles conseguem conectar isso com contas bancárias para usar isso para pagamentos na China. A Olimpíada de Inverno, que acabou de terminar ontem, acho que foi o primeiro grande exemplo que nós tivemos do e-Yuan, desse Yuan digital em um âmbito global. E a gente vai ter muitos aprendizados depois dessa experiência, sem dúvida. E como que eles estão no momento? Bom, fizeram vários testes em várias cidades, já usaram JD.com, usaram Alipay, usaram vários comerciantes nesse sentido, pensando no uso dessa moeda, com o uso do Yuan digital na prática. No momento, nós temos 123 milhões de pessoas que já abriram uma carteira com isso. Temos também 9 milhões de empresas, nesse caso, empresas fazendo pagamentos B2B. E estamos falando de 1,3 milhão de comerciantes, de locais mesmo, em que é possível utilizar esse aplicativo para fazer o pagamento. Nós estamos passando pelo processo agora dessa moeda virar uma moeda corrente mesmo. E olhando aqui a experiência, parece uma carteira digital, né? Tem o saldo, dá para fazer uma transferência para outras pessoas e dá para fazer a utilização desse dinheiro digital para fazer o pagamento em diferentes comércios.
O que é interessante também é que os principais objetivos e a principal filosofia desse projeto é não ter nenhuma disrupção. O que isso significa? Que a gente não quer criar uma disrupção no mercado financeiro atual. A gente já vai se aprofundar nisso. Também se quer aumentar a conformidade, ou a compliance. Ou seja, aumentar a nossa capacidade de evitar lavagem de dinheiro e esse tipo de coisa. E nós também queremos fomentar a interoperabilidade de pagamentos. Isso é aplicável a outros países e a interação com outros países e sistemas. Eu, inclusive, gosto muito do resumo do Richard Turing sobre essa apresentação. O Richard Turing é um pesquisador de fintech. Aqui eu fiz um resumo, mais ou menos, de alguns dos comentários que ele fez após aquela apresentação que eu mencionei. Como eu falei, ela aconteceu há apenas alguns dias. Pensando nos motivos pelos quais a China está fomentando tanto essa moeda digital, ele falou algumas coisas. O primeiro ponto foi relacionado ao aumento da eficiência de pagamentos entre países. O que isso significa? Isso significa que os serviços bancários estejam disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nesse caso, a gente não tem só aqueles horários comerciais tradicionais dos bancos para os pagamentos serem realizados ou para títulos serem realizados e liquidados. Mas a gente está falando de serviços bancários disponibilizados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso também significa que a gente não vai depender só dos players tradicionais do mercado. Aqui você vai ter outra opção e outra solução para as pessoas poderem cuidar dos seus fundos. É como se fosse um backup, que pode ser muito útil para o cliente. E também pode ser muito útil para as empresas. Além disso, nós temos aqui a promoção da inclusão. A gente não está falando da mesma coisa que 20 anos atrás, quando a maioria das pessoas, ou a maioria das pequenas empresas e da população rural não tinha acesso a serviços bancários. Não é isso. No entanto, ainda tem 10 a 20% da população rural que não tem conta bancária. 1,4 bilhão de pessoas? Bom, com essa porcentagem, é bastante gente, né? Com 1,4 bilhão de pessoas no país. Não sei se vocês já foram à China, mas meus primeiros meses na China foram difíceis do ponto de vista de pagamento, porque é difícil, por exemplo, ter o WeChat e ter o Alipay sem ter uma conta chinesa com yuans. Dessa forma, nós encontramos uma forma muito prática de possibilitar que também estrangeiros tenham acesso ao pagamento na China. Essas são algumas das principais motivações. Uma coisa muito interessante também é que o yuan digital chinês é M0. Do ponto de vista de políticas monetárias, o que isso significa? Isso significa que não existe uma concorrência com os bancos, o que é muito relevante. Nas políticas monetárias, M0 não paga juros. Ou seja, as pessoas não vão querer transferir todo o dinheiro delas das contas bancárias do HSBC, por exemplo, para essas contas de yuan digital do Banco Central por causa disso, porque não vai render juros. Isso é muito importante. Além disso, claro que isso vai ter a ver com uma certa fricção com os bancos que vão cobrar tarifas para as pessoas transferirem o dinheiro para as carteiras de yuan digital, e a gente não quer criar o problema dos bancos ficarem sem dinheiro. Isso é muito importante, é bom evitar essa fricção. Outra coisa muito importante é o anonimato. No início, algumas pessoas tinham uma certa preocupação, por causa do seguinte: como para ter a carteira era necessário ter um número de celular para fazer a ativação, em teoria, a identidade daquele proprietário daquela carteira podia estar sendo comprometida, mas não é o caso. De acordo com as proteções de dados da China, a operadora de telefonia não pode passar esse número de telefone para o Banco Central. Além disso, em decorrência da questão de ser uma política monetária M0, os bancos não vão sofrer quando as pessoas fizerem transações e movimentações financeiras em direção a essas carteiras.
Na verdade, vai ser muito mais para um uso no varejo, sabe? Quando a pessoa compra um café ou quando ela vai receber um pagamento de um amigo. Pensando na carteira média, tem 3 yuans, que são 50 centavos de dólar. É isso que o pessoal costuma manter ali em saldo. E para as empresas, geralmente 40 dólares. Pensem, é menos ainda do que o pessoal tem no Alipay e no WeChat. Ou seja, essas carteiras não vão ser o lugar em que as pessoas vão acumular dinheiro. Por fim, outra coisa muito interessante são as transações internacionais, porque beleza, legal isso tudo acontecer na China, mas e quando eu tiver que fazer uma compensação de pagamento para uma importadora brasileira, por exemplo? Será que dá? Por isso que a interoperabilidade vai ser muito importante. Já fizeram testes com Hong Kong, com a Tailândia e com diferentes regiões, justamente para ver como é possível fazer a gestão dessas transações internacionais. Esses são assuntos bastante interessantes. Eu estou louco para ver como é que isso aqui vai ficar, não só para a China, mas também para outras regiões do mundo. Era isso, pessoal. Léo, muito obrigado pelo convite. Aprendi muito também. Aprendi muito sobre o Pix e o PicPay ali com a Elaine. Agradeço muito e a gente se vê nas perguntas. Maravilha. Thank you, Diego. Pessoal, o Diego ele vai continuar falando em inglês, mas ele nos entende em português também. Então, tudo tranquilo aqui. Eu vou falar em português, então não se preocupem que ele vai conseguir acompanhar a gente aqui. Muito bem, então, pô, eu sou muito, particularmente aqui na Startse, eu tenho o papel de olhar a operação da Startse na China e tenho uma conexão muito grande com os assuntos de China. Então, o que o Diego apresentou agora, especificamente sobre digital currency, é realmente super incrível o que vem acontecendo por lá e foi muito bom para aprender um pouco mais sobre essa temática. Acho que ambos estão acessíveis nas redes sociais, LinkedIn e tudo mais, para poder estender essa conversa. Então, eu queria, desde já, agradecer ao Diego e a Elaine e deixar aqui, se vocês quiserem fazer uma mensagem rápida final aqui para todo mundo, fiquem à vontade, coisa bem rápida aqui. Deixa eu agradecer de novo, Leal, pelo convite, Igor, turma da Único aqui pelo evento. É uma delícia falar do futuro de transações. Obrigada, Diego, pelos debates e pela aula aqui também, pelos exemplos. Eu acho que aqui, de novo, né, a gente está nesse momento revolucionário em pagamentos e com certeza muita coisa deve acontecer. Então, sigo à disposição aqui para outras conversas. Prazer, gente. Thank you so much, yes, Leal and team for the invite. Really a pleasure and learned a lot. Muito obrigado. Leal, equipe, Elaine, muito obrigado pelo convite. Foi ótimo conhecê-la, Elaine. Estou ansioso para continuarmos essa conexão offline e com o pessoal, por LinkedIn ou por e-mail. Bom, só agradecer de novo a Elaine e o Diego, esse mercado realmente em ebulição. Acho que cada vez que evolui, mais rápido fica essa transformação e mais coisa vai pintando nesse para-brisa aqui quando a gente olha para frente no mundo de pagamento. Então, super obrigado aí pela contribuição de vocês. Diego, thank you a lot. It was very, very helpful here. Diego, muito obrigado. Foi muito útil aprender sobre como vocês estão nessa região. Muito bom saber como a Alibaba está mudando o jogo nesse local. Bem legal conhecer os cases e as coisas que você compartilhou com a gente hoje. Valeu. Vai lá, Léo, tá contigo. Tá bom. Obrigado, Igor. Valeu. Diego, de novo, muito obrigado. Thank you, Elaine, mais uma vez. E todos vocês que acompanharam o 6º Fórum Único, aguardem aí novidades sobre a sequência dos fóruns.